Eletroquímica. A eletroquímica ela é a parte da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas. Então, a gente tem dois tipos de reações, onde a energia química ela se transforma em energia elétrica, a gente chama de pilha, e ao contrário, quando a gente tem energia elétrica sendo transformada em energia química, a gente vai chamar de eletrólise. Células galvânicas ou eletroquímicas. O dispositivo que permite a interconversão de energia química em elétrica, a gente chama de pilha, né? A pilha tem energia química que é convertida em energia elétrica. E nesse caso, a reação química ela é espontânea, ela ocorre naturalmente. Células eletrolíticas, a energia elétrica é convertida em energia química. Então é o contrário, né? E nesse caso, ela não é uma reação espontânea, ela vai ser forçada. Reação de oxirredução. Nós já vimos, né, que na reação de oxirredução ocorre uma transferência de elétrons. A gente tem algum elemento perdendo elétrons e outro ganhando elétrons. Então, esse exemplo também, onde a gente tem a lâmina de zinco mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Depois de certo tempo, o que a gente observa? Que essa lâmina ela começa a ficar revestida por cobre, que estava na solução, e a solução começa a perder a coloração azul. Depois, então, a gente vê esse depósito de cobre aqui sobre o material de zinco. O que aconteceu? O zinco, ele era metálico, né? Carga zero. Ele começa a se depositar na solução, na forma de sulfato de zinco, onde aqui ele vai adquirir a carga mais 2, ou seja, ele vai oxidar. Quando a solução começa a se depositar sobre o metal, e né, ele tinha carga mais 2 em solução e passou a ter carga zero, ele reduziu. Então está ocorrendo uma troca de elétrons, onde o zinco ele vai perder elétrons e o cobre está ganhando elétrons. O que é a pilha? Né? Ele é um dispositivo onde vai ocorrer essa oxirredução espontânea. E essa oxirredução espontânea ela vai produzir corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, o zinco ele vai entregar os elétrons para o cobre através de um fio externo aqui que a gente chama de um fio condutor. Tá? Então, essa pilha aqui foi a primeira pilha, né, conhecida como pilha de Daniel, onde ele fez essa experiência de colocar o zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco e uma placa de cobre dentro de uma solução de sulfato de cobre. Utilizou uma ponte salina para ocorrer trocas de íons aqui, de elétrons. E o que ele observou? Depois de um tempo, que a lâmina de zinco começou a sofrer oxidação, começou a corroer. E a de cobre começou a aumentar a espessura dela. Então, ele observou o seguinte, como o zinco estava oxidando, estava perdendo elétrons, e o cobre ganhando, que quer dizer que o fluxo dos elétrons estavam saindo aqui do zinco em direção ao cobre. Então, como os elétrons são negativos, eles são atraídos pelo polo positivo. Vamos ver um pouquinho do histórico sobre as pilhas. Então, a primeira pessoa que criou a teoria, né, admitindo que existia uma eletricidade, só que a eletricidade animal, foi Luigi Aloysio Galvani, que ele achava que né, todo corpo vivo poderia conduzir corrente elétrica. Depois, a pilha de Alessandro Volta, que ele fez intercalou placas de metais diferentes e criou, né, com fio condutor ali uma pilha. Foi a primeira pilha que foi feita em 1800. Então, foi mais ou menos esse tipo aqui, né? Ele foi intercalando placas de zinco e placas de cobre, e entre uma placa e outra ele colocou um tecido umedecido com ácido sulfúrico. E ligou, toda vez que ele ligava o fio condutor, ele observava, nas placas diferentes, né? Ele observava a formação de corrente elétrica. A outra pilha foi feita por Frederic Daniel, que a gente conhece como a pilha de Daniel. Então, nessa pilha dele que a gente acabou de ver, né, ele colocava 2 eletrodos, um de cobre e de zinco, separados em celas ou células eletrolíticas diferentes, que eram tubos que estavam ligados, né, por soluções salinas, que a gente chama de ponte salina. Então, esse foi a experiência de Daniel. Né, ele observou aqui o zinco sendo corroído e o cobre aumentando a espessura. Então, o zinco estava perdendo elétrons e o cobre recebendo. Então, a gente tem aqui uma ponte salina para a solução
para a pilha durar por mais tempo, né? E para haver troca de íons aqui. Como os elétrons são negativos, migram para o polo positivo. Polo negativo foi chamado de ânodo, positivo, cátodo. Vamos observar aqui o esquema da pilha de Daniel outra vez. Então, aqui a gente tem a placa sofrendo corrosão, a placa de zinco. Os elétrons saindo aqui do polo negativo em direção ao polo positivo. E observa aqui o depósito de cobre, né, aumentando a espessura. O zinco está se desmanchando aqui, né, saindo da placa e vindo para a solução. Então, ele começa a se depositar aqui na solução. E o cobre da solução começa a se depositar sobre a placa de cobre. Então, esses elétrons, eles passando por uma lâmpada, eles vão acender essa lâmpada, né, através aqui de um fio condutor. Temos aqui a representação de uma ponte salina para ver íons, né, para trocar entre as soluções aqui, para a solução, para essa reação poder durar mais tempo, né, e essa lâmpada ficar acesa aqui por mais tempo também. Então, outro exemplo de representação aqui, né, os elétrons eles migram do eletrodo que ocorre a oxidação, que é o ânodo, para o eletrodo que ocorre a redução, que é o cátodo. Então, o ânodo é o eletrodo que emite elétrons para o circuito externo. O cátodo é o eletrodo que recebe elétrons do circuito externo. A ponte salina ela permite a movimentação de íons de uma célula para outra, nos dois sentidos. E para a gente representar isso daí, o que aconteceu com o zinco, né? Ele estava na placa, na forma de carga zero, passou para a solução em forma de carga mais 2. O cobre estava em solução, na forma de carga mais 2, e passou para a placa na forma de cobre zero. Então, podemos observar aqui também de outra maneira a nomenclatura dos eletrodos. O eletrodo que cede elétron é o polo negativo, chamado de ânodo, e é aqui que ocorre a oxidação. E ele vai ter o menor potencial de redução, né? O que oxida. O que tem maior potencial de redução, reduz. Ele recebe elétrons, é o polo positivo, chamado de cátodo, e onde ocorre a redução. Temos uma musiquinha, né, para a gente poder guardar esse sentido dos elétrons aí, que eu vou colocar aqui para vocês. Filha de Daniel, na dúvida, calma que o Silvio Prédio te ajuda. É mais ou menos assim, ó. Oxidação, o ânodo é negativo onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído concentrando a solução. Os elétrons vão partindo pro cátodo boladão, 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 boladão. E o Nox vai subindo, um beijão no coração. Vem, 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 vem. Oxidação, o ânodo é negativo onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído concentrando a solução. Os elétrons vão partindo pro cátodo boladão. E o Nox vai subindo, um beijão no coração. Aprendeu? Curiosidade, né? Vamos falar aqui rapidinho sobre obturações dentárias. Quem já sentiu um choque quando encostou qualquer objeto de metal, como um garfo, colher, papel alumínio, utilizado para embalar balas e etc., numa obturação dentária? Se você respondeu sim, pode-se dizer que sua boca já funcionou como uma pilha. É estranho, mas o que ocorre em nossa boca segue o mesmo princípio das pilhas comuns. A amálgama, que é a massa utilizada pelo dentista para preencher a cavidade no tratamento dentário, é composta por vários metais, estanho, prata, mercúrio, que ao entrar em contato com um garfo, que é de ferro, ou papel alumínio, cria-se uma corrente elétrica pequena. Por isso sentimos aquela dorzinha aguda. Nesse caso, a amálgama funciona como cátodo, e o ferro, alumínio, como ânodo. Um auxiliar importante para que isso ocorra é a saliva, que funciona como uma ponte salina, mantendo o equilíbrio das cargas. Cálculo da DDP, ou diferença de potencial da pilha. Então, ela é usada para determinar a voltagem da pilha, e a fórmula para a gente calcular vai ser. E a fórmula para a gente calcular é potencial maior de redução menos o menor potencial de redução. Então, vamos ver uns exemplos. Temos aqui o zinco, que tem potencial de redução 0,34, e o cobre com potencial de redução menos 0,76. Como vamos fazer o maior menos o menor,
Vamos pegar primeiro o potencial do zinco, 0,34, menos 0,76, que é o menor potencial do cobre. Então, nosso resultado vai ser de uma pilha de 1,10 volts. Então, a gente pode dizer que essa é a DDP da pilha ou a voltagem da pilha. Pilha e espontaneidade. Então, as reações elas ocorrem de forma espontânea, né, da pilha. Se a gente montar a aparelhagem, o processo ele vai se efetuar por si próprio. Se a gente analisar também os potenciais de redução, ele nos permite saber quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir nessa reação. Isso dá para a gente prever, né, se vai ocorrer de forma espontânea ou não. Então, vamos verificar a seguinte reação aí. Eu tenho cobre mais ferro, formando cobre mais 2 e ferro 0. Se a gente observar as tabelas, o potencial do cobre é mais 0,34, que significa que ele reduz. E o ferro, menos 0,44, como é o menor, vai oxidar. Então, se a gente olhar aqui essa equação, a gente vê que o cobre está passando de 0 para mais 2, está oxidando, sendo que ele tem que reduzir. E o ferro está passando de mais 2 para 0, reduzindo, sendo que ele tem que oxidar. Então, a gente pode ver que essa reação ela não é espontânea, ela não ocorre dessa maneira.